Olá, meus amados irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor, juntinhos aqui desta vez, lição de número 9, aqui desta querida, abençoada lição, O Caminho para o Céu, lição para não crentes. Já estamos na lição 9, hein? Não perca a contagem aí. É possível tornar-se filho de Deus? Pai do Senhor Raniel, Pai do Senhor João, Pai do Senhor a todos os nossos irmãos, é verdade. Será que é possível tornar-se filho de Deus? Somos todos filhos de Deus? Somos todos criaturas de Deus? O que é que somos? Acho que a gente vai conseguir responder nessa breve explanação. Não é verdade, João? A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor você, professor. A paz do Senhor Marco. A paz do Senhor Raniel. Hoje temos muitos questionamentos, um negócio bem shakespeariano. Ser ou não ser? Eis a questão. Foi longe, viu? Foi longe, João. Muito bem, seja bem-vindo. Mas você já se inscreveu? Já compartilhou? Cadê? Já deu joinha? Cadê o joinha do Procurar canal? meu joinha aqui. Vamos lá, bota o joinha de Opa! vocês aí. Pronto. Vou pegar o joinha ao Ó, contrário aqui. ó, muito bem. Queremos que você faça essa página crescer. Esse trabalho é gratuito, é aberto, é abençoador. É para todas as idades, todo mundo que participa da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos esse trabalho que é pioneiro, hein? Pioneiro, primeiro no Brasil. Um podcast baseado numa síntese que nasceu aqui no coração do nosso pastor presidente Martim Alves da Silva, e do nosso diretor, né, o pastor Reinaldo Odilo. Muito bem, estamos aqui com esta lição. E essa é a primeira frase, que é também uma indagação. Primeiro tópico da lição. Todos são filhos de Deus? Será? Será que todos são filhos de Deus? A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos criou no princípio, né? Gênesis 2:7, formou o homem, o homem do pó da terra, soprou em seu nariz o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. A palavra de Deus também fala, né, que nós somos filhos da carne e podemos nascer da carne e podemos nascer do Espírito. Então a palavra faz distinção, nos chama de criaturas, nos chama de seres viventes, mas Deus não nos criou e disse e fez os filhos de Deus, né? Ele não fala assim. Então a gente observa que há desde o princípio uma clareza nas Escrituras a respeito de que ele sim é o Criador, e nós somos, sim, criaturas de Deus. Todos somos criaturas de Deus. João Felipe, todos somos filhos de Deus, João? Pois é. Será que todos somos filhos de Deus? Raniel bem introduziu aí essa parte falando sobre que lá no Gênesis a gente é chamado de... Na verdade, a gente não é chamado de criatura, mas a gente vê que Deus, ali em Gênesis, dizendo também que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a gente vê sempre a figura do Deus criador. E, portanto, se ele criou, nós somos criaturas, né? Seguindo a lógica, se ele criou, nós somos criaturas. Então a gente entende que o primeiro, digamos assim, a primeira Conclusão. primeiro primeiro título e conclusão que a gente vê aqui é que nós somos criaturas, feitas à imagem e semelhança de Deus, mas temos o título de criaturas, certo? Somos seres viventes, nós compartilhamos do mesmo material que fomos formados ali, do barro e tudo mais, e somos criaturas. Aí vem o apóstolo João. João, ele escreve o seguinte:
Amados, agora somos filhos de Deus. E até o comentarista da lição, ele traz um pouco falando sobre assim, que antes nós não éramos. Aí, o que dá a entender que agora somos filhos de Deus, quer dizer que naquele momento ali, depois de alguma coisa acontecer anteriormente, ele é feito filho de Deus, ele se torna filho de Deus. Mas antes disso, ele não era enquadrado como filho de Deus. E aí, Marquinho, o que é é esse divisor de águas para dizer que eu antes era criatura e agora não sou mais apenas uma criatura? Agora eu sou chamado de filho de Deus, assim como João diz lá na sua carta. Essência. Tudo isso se trata de essência. A identidade do céu é colocada em nós através da nossa crença em Cristo. Creio em Cristo, justificado, regenerado, santificado, e agora você passa a ter a identidade do céu na pessoa do nosso Santo, Santíssimo, Espírito Santo, dentro do seu caráter. Agora você é chamado filho de Deus, filho por adoção, irmão de Jesus, filho de Deus, por adoção. E o que é mais interessante é que João escreve: agora somos filhos de Deus. Agora. Ou seja, você está dizendo que agora somos filhos de Deus. Houve um tempo em que nós não éramos filhos de Deus. Mas ele diz: agora somos filhos de Deus. E ele começa o capítulo 3: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. O mesmo amor que João, escrevendo o Evangelho, falou lá em 3,16. Jesus fala para Nicodemos. Não tem como fugir desse versículo, viu, meus amigos? O versículo é o textório da Bíblia. Não tem como fugir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele escreve aqui na primeira epístola, capítulo 3: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Olha, o amor concedido pelo Pai nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos. Ou seja, é a vontade, está aqui escrito, é a vontade de Deus que fôssemos chamados seus filhos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Mas agora nós somos filhos de Deus. E o que eu acho mais interessante é o que ele continua dizendo: e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, existe o estado atual, filho de Deus, e existe um estado posterior a esse, que é o da eternidade. Mas nos detendo apenas à questão filho de Deus, somos filhos quando recebemos Jesus, entendemos o projeto da salvação, cremos no projeto da salvação, e agora somos filhos por adoção. Não da linhagem de Abraão, sanguínea, mas nós somos filhos de Deus através dos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Que maravilha, meus amigos, que maravilha. É muito maravilhoso. Não é Com verdade, Daniel? certeza, concordo 100%, Marquinhos. Olha só, a gente tem algumas citações aqui que eu acho que são importantes, né? João 1:12, né? A todos quanto receberam Deus o poder de serem filhos de Deus. Isso é um poder dado por Deus, né? Isso, como o Marquinho bem explicou, é a adoção. A gente não foi gerado, né? Porque Jesus é o unigênito do Pai. Gênese vem de origem, vem de nascimento, de geração e vem de essência. Não Então, gerados por unigênito Deus, mas gerados exato. por Cristo para Deus. Isso, gerado por Deus só Cristo. Nós fomos feitos filhos de Deus em Em Cristo. Cristo, né? Nós temos aí também, segundo Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A gente tem também Efésios 2:3-7, né? Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, veja bem, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Então, perceba, tem vários versículos que defendem claramente que não é só abrir a boca e dizer, mas eu também sou filho de Deus. O pessoal, inclusive, costuma dizer essa frase quando está cansado, ou que quer tomar um refrigerante, Eu quer sou comer um filho de doce, Deus. né? Quer comer um doce, quer fugir da dieta, aí usa essa frase. Eu também sou filho de Deus. Então, essa frase dita nesse momento, a gente vai entender apenas como uma expressão coloquial do dia a dia, mas ela não tem nada a ver com a teologia, tá? Então, estar como criatura, todos sabemos, todos somos, né? Mas você pode ser uma nova criatura, filho de Deus por adoção em Cristo Jesus, gerado em Cristo, né? Então, Jesus foi primogênito de Maria, foi o primeiro de muitos, mas de Deus ele foi o unigênito, tá? Então a gente vem aqui, segunda parte da lição. Os salvos por Jesus recebem a adoção. Parece que Marquinhos já antecipou, né, Marquinhos? Eu estava falando disso. Quer dar continuidade? Rapaz, é porque é uma coisa bem lógica, assim, sabe? Porque É uma uma coisa sequência vai, lógica, né? é Sim, uma sim. coisa vai puxando a outra. Eu sempre aprendi com meu avô, o pastor Manuel Xavier, e ele me fez uma breve explicação de como é que Deus nos vê. Deus nos vê como filhos através de Cristo, mas é como se Cristo servisse de óculos para Deus. É É uma como, excelente explicação. é como se Cristo fosse um óculos, porque se Deus nos olhasse, você pode falar isso até para os seus alunos na sala, se Deus nos olhasse conforme a reta justiça dele, nós estaríamos fulminados. Mas Ele aí, veria como quando... eu estou vendo agora, ou seja, nada. Tô vendo nada. Nada. Mas quando o Senhor nos visualiza conforme a ótica de Cristo, ou seja, o sangue de Cristo é o que nos cobre e que faz com que Deus nos veja segundo a essência de Cristo, segundo a visão de Cristo. E alguém que padeceu pelos mesmos problemas, ou passou pelos mesmos problemas, tentações, não cedeu ao pecado, foi perfeito em tudo que fez, mas passou pelos mesmos problemas, as mesmas tentações, as mesmas vontades que nós tivemos enquanto seres humanos, mas ele foi perfeito e sacrificou. E Jesus abre uma porta maravilhosa, que é a porta da filiação. Jesus abre a porta da filiação para todos os desgarrados pelo pecado. Porque em Adão, é interessante dizer, a Bíblia fala sobre um primeiro Adão e sobre um segundo Adão. O primeiro Adão foi criado por Deus, criado por Deus. O segundo Adão já foi diferente. Ele foi gerado por Deus, ou seja, o filho gerado pelo Pai, manifesto na forma carnal humana, sem pecado, sem imperfeição, perfeito em tudo que fez, mas veio pela natureza humana, se entregou e abriu a porta da filiação. Ele está dizendo, Pai, eu passei por tudo aquilo que deveria ter passado. E agora eu trago para o Senhor os filhos desgarrados. Aqueles que foram desgarrados lá na antiga aliança que foi feita com Adão, lá atrás. Agora eles são os teus filhos através de mim. Em mim, eles podem ser chamados teus filhos. O Senhor pode adotá-los. Agora, nós não somos filhos naturais de Deus. Nós somos filhos adotados através de Cristo, em Cristo, como o nosso irmão Raniel bem falou. Observe que nesse tópico há uma concentração grande de versículos, todos de Romanos, capítulo 8. Então, caro professor, se você observar, você tem várias citações, o versículo 15, o versículo 23, o versículo 17,
E assim você percebe que Romanos 8 é uma excelente explicação sobre esse quesito de adoção, para que a pessoa entenda como é que isso acontece. E existe uma legalidade na terra. O fato de Jesus Cristo ter nascido homem e era homem e ao mesmo tempo Deus, né? Inclusive, os demônios tanto sabem que isso é uma questão legal no mundo espiritual, que eles tentam negar que Cristo veio em carne. Porque no momento em que o demônio tira a ideia de que Cristo nasceu legalmente na terra, de uma mulher, e que esteve, né, aqui na terra para cumprir a justiça divina, a lei, morrer, sofrer, ressuscitar, na medida que tudo isso é confirmado, eu estou dando legalidade ao sacrifício e à salvação. Então, os demônios, eles negam que Cristo veio em carne. E assim nascem as heresias e as muitas doutrinas que desmerecem a importância de Cristo e, portanto, é como se eu rasgasse a adoção. Imagine que você vai lá numa casa de apoio, uma criança que perdeu os pais no acidente, ou uma criança que tem pais em situação de rua, e aí você decide adotar, você entra numa fila de adoção, e aquela criança passa por toda uma análise psicológica e tal, os pais também. Aí um juiz determina que você pode, perante a lei, adotar aquela criança, ela vai passar a ser seu filho. Aí um belo dia aquela criança está na sua casa, alguém vem, rasga o documento e você perde o direito, né, à guarda daquela criança. É a mesma coisa no mundo espiritual. Nós estamos adotados em Cristo. Na hora que eu tiro a importância do sacrifício de Cristo, eu minto, né, invento histórias de que ele não veio em carne, ele não nasceu, ele não viveu, ele não existiu, eu automaticamente perco a minha adoção. Portanto, é primordial que fique claro, né? Utilize os textos de Romanos capítulo 8, né? Todo ele, para deixar isso muito claro, que é necessário no mundo espiritual a questão da legalidade do sacrifício de Cristo. É lógico que isso daria muito pano para manga, não é o objetivo da lição, mas ele nos prova, né? Desta forma, que somos agora filhos de Deus, como disse João, né? Agora somos filhos, né? E a terceira e última parte, né, como sempre, nessa lição você vai perceber isso, cara, professor. Sempre na lição Caminho para o Céu, você mostra uma verdade bíblica, explica a verdade bíblica e apresenta a solução. Se você prestar atenção, todas as lições, de uma forma ou de outra, caminham para que seja feito o apelo, caminham para que o aluno se sinta à vontade, compreenda claramente e decida-se por Cristo. É necessário que nas lições da classe Caminho para o Céu, as conclusões das aulas sempre apontem para Cristo e seja feito o convite para aceitar a Jesus. Tem que estar também presente na conclusão da aula. E, portanto, não poderia ser diferente nessa lição. A terceira e última parte começa dizendo: torne-se um filho de Deus, não é, João Felipe? E aí vem o desenrolar final da lição. Pois é muito importante que agora, no final desta lição, seja enfatizado essa questão de como é que, legalmente, como o Raniel falou aí, a gente se torne, o que é que dá legalidade para que a gente se torne filhos de Deus. A gente já comentou aqui, a lição também toda vem trazendo essa questão, mas é muito importante, inclusive, é uma oportunidade muito boa de você fazer o apelo, de você ali chamar a atenção dos seus alunos que não são crentes, para que ele venha fazer parte dessa grande família, que é a família de Jesus. Porque, como já foi dito, nós somos feitos filhos de Deus em Jesus. Então, como é que a gente passa a ser agora esse filho de Deus? A gente recebe esse convite de ser filho de Deus a partir do momento que a gente aceita Jesus
como único e suficiente Salvador das nossas vidas. E essa é a parte que a pessoa tem a participação de dizer eu quero, confessar que quer, confessar esse desejo de participar e levantar a sua mão diante dos homens e dizer eu quero aceitar a Jesus. E a partir daí, aí sim, essa pessoa pode dizer que antes ela poderia, às vezes a gente tem muito essa ideia das pessoas aí mundo afora, dizer assim, ah, eu já tenho Jesus no meu coração. A gente escuta demais isso. Ah, eu já sou filho de Deus. Mas eu acredito que depois de ter falado sobre tudo isso na lição, o professor, com a ajuda de Deus, ele vai conseguir explicar, fazer ser entendido sobre quais são os processos e como é que a gente chegou até aqui. E esse é o momento de maior aplicação da lição, que é Eu sugiro, inclusive, exatamente viu, João? você. Eu sugiro, inclusive, a leitura de Romanos 10, 9 e 10, né? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração crês que ele ressuscitou Exatamente. dentre os mortos, serás salvo. Viste que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Não tem coisa mais clara do que essa. E também Marcos 16, 15 e 16, que está aqui na própria lição, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Perceba que a Bíblia ela é linear no seu raciocínio, ela não é contradizente. Então, pregar a criatura, eu não estou pregando ao filho, eu não estou pregando para filho, os filhos já receberam. Aqui ele manda pregar para toda criatura. E E aí a- sim, quem crê, porque alguém pode não crer. Quem crê e for batizado será salvo, né, Marquinhos? E aí, você quer Exatamente. concluir, João, o raciocínio que você estava levando? Só encerrar dizendo sobre enfatizar que agora é uma mudança de vida. Agora a gente deixa, como ele falou lá no capítulo 3 quando Jesus está conversando com Nicodemos, agora a gente não tem mais aquele ser humano que é guiado pela carne. Ele agora não vai ser mais nascido da carne, agora ele nasce do Espírito. E quem nasce do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. E a Bíblia vai dizer lá, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 9, versículo 8, que diz assim: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então a gente vê claramente que para eu me tornar filho de Deus, eu preciso não ser mais filho da carne, que é exatamente aquilo que ele disse a Nicodemos. Ele apresenta ali o plano salvífico a Nicodemos, e também esse é um texto muito rico, que a gente não vai conseguir fugir dele. A gente está falando do caminho para o céu. Então, é um texto que sempre vai dialogar com todos os outros textos que a gente diz aqui. Então, é um texto também muito bom para que nesse momento você faça a aplicação dessa parte da lição. O João 3. E, como texto áureo, o versículo 16. A pergunta que eu falo de uma experiência particular, a pergunta que as pessoas sempre fazem, ou o questionamento delas mesmas consigo, e a afirmativa que elas fazem para a gente é a seguinte: mas eu não estou preparado. A gente faz o apelo, a gente prega, ministra, por exemplo, uma aula como essa para as pessoas não crentes, faz o apelo, mas a pessoa olha para a gente e ela diz: não estou preparado. Mas, na verdade, como estávamos lendo aqui, nós não precisamos estar preparados para nos tornarmos filhos. O que nós precisamos é apenas crer. Crer. O processo, ele não fica pronto a partir do momento que você aceita Jesus. Ou seja, você já não está no processo antes de aceitar. Você aceita a Cristo para viver um processo. Fora de Cristo, você não está vivendo um processo. É importante que você diga isso para o seu aluno, que fora de Cristo você não vive nenhum processo de santificação, nenhum processo de purificação. Você não vive o processo de separação das coisas do mundo fora de Cristo. Agora, em Cristo, a partir do momento que você decide, como nós estamos falando aqui nessa lição, se tornar
filho de Deus, gerado em Cristo, com a essência divina e a presença do Espírito Santo dentro de você, você não precisa estar preparado para viver, você precisa viver. E aquele que habitará em você é o que vai lhe preparar todos os dias. É o que vai lhe fortalecer, lhe capacitar. Eu digo isso para os irmãos entenderem o que surge muitas vezes quando nós ministramos a palavra ou uma aula de escola dominical para pessoas que não são evangélicas. Essa é uma das frases que eu mais escuto de pessoas não evangélicas. É o fato de não se sentirem preparados para viver Cristo, quando, na verdade, elas não precisam estarem preparadas para receber Cristo. Elas precisam apenas receber. Recebam. Jesus disse, É um erro comum, né? É um erro comum, né, Marquinhos? Dizer assim, deixa eu me organizar para aceitar, né? aí passa o Você tempo. não vai Aí, conseguir, você não vai não, se eu sou mais organizar. terrorista, sabe, Raniel? Eu sou terrorista. Eu digo, você vai tentar se organizar, e se amanhã não der mais para se organizar? É, E e se não não tem como sobrar se tempo? organizar. Quem nos garante é Cristo. Isso é uma ideia Pois é. errada que muitos têm. Nós que já evangelizamos muito aí, mundo afora, a gente sempre se depara com essa colocação que o Marquinho fez. Deixa eu me organizar, deixa eu preparar, eu não estou preparado para receber e tal. Não, não é preparação, é crer. É simples como isto, crer para a justiça, né? E aí o processo, como ele também falou, os processos vão se desenrolar depois disso. Você não vai porque está pronto. Você vai porque precisa ser trabalhado. Você não vai ficar pronto, inclusive não vai ficar pronto nunca, só Pois na é, glória. Quando... Daniel, e a gente vai conforme João escreveu, porque é desejo do Pai que nós sejamos chamados filhos de Deus. Não é meramente apenas um desejo meu de que ele seja meu pai, mas é primordialmente um desejo dele que eu seja filho. Então, é Como Paulo desejo. escreve aos Timóteos, né? Como Paulo escreve ao Timóteo, o qual deseja que todos os homens se salvem, veja o conhecimento da verdade. Exatamente, é desejo dele que todos nós sejamos filhos, principalmente aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor. Então, é preciso que você, professor, relembre e refresque na mente do aluno, daquele que não é evangélico, que está na sua classe, para que ele entenda que a salvação não depende de um preparo dele, a salvação depende da aceitação dele, de algo que já foi preparado há 2000 anos atrás, através do sacrifício de Cristo e desde a fundação do mundo. E antes dela, a partir do nosso grande Deus, Criador e Eterno, maior do que todas as coisas. É isso aí. Na Apocalipse 13:8, né? Ele foi morto antes da fundação do mundo, né? Cristo foi criado para nos salvar. Ele era criador, ele operou a criação, né? Mas ele estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo, destinado a morrer para nos salvar e cuidar desse processo aí de salvação e nos deixou o seu Santo Espírito para consolar e nos santificar, né? Não é isso, João? Gente, a paz do Senhor. Fico feliz por mais uma vez estarmos juntos. Faço aqui as minhas considerações finais. Quero lembrar o que João falou, muito bem falado, sobre ser guiado pelo Espírito de Deus. E uma vez filhos de Deus, nós somos guiados por Ele. Não esquecer disso, tá? A paz do Senhor, a paz do Senhor João, a paz do Senhor Marquinhos. A paz do Senhor, professor, que Deus abençoe sua aula e que os corações que ouvirem a sua aula sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus, que é quem convence o homem, e que o fechamento dessa sua aula seja presenteado, seja abrilhantado com a salvação dos seus alunos. Queridos irmãos, que Deus Amém. os abençoe em Cristo Jesus e nos vemos nas próximas aulas. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Um grande abraço. Deus abençoe a tua aula e o teu ministério.